Queridos, numa época como a época que nós estamos vivendo, com essa pandemia tomando conta de todo o planeta, eu quero conversar com vocês sobre um trecho da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4. A partir do verso também de número 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu sei que são momentos difíceis, complexos, complicados, estes momentos que nós estamos vivendo. Este isolamento social tem causado muitos transtornos nas pessoas. Realmente o mundo já não é mais o mesmo. E o pior é que o mundo interior também está se deteriorando em função desse isolamento social. Isto em virtude de nós, seres humanos, sermos seres sociais. Precisamos uns dos outros. Eu creio até que isto é um aspecto positivo que está acontecendo. Isto é, as pessoas estão identificando que de fato precisam umas das outras. E o que eu quero conversar com você nesta oportunidade é como obter a paz do Senhor. Essa paz do Senhor que é tão utilizada pelos evangélicos, né? Ou é a paz do Senhor, ou é a paz, né? Mas nós sempre estamos falando nessa paz. E eu quero conversar hoje um pouco mais detalhadamente sobre como conseguir essa paz, como obter essa paz. A primeira coisa que a palavra, que o texto que nós acabamos de ler aqui, das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada, o trecho que nós limos, o texto que nós lemos lá da carta de Paulo aos Filipenses, ele começa no verso 4 dizendo: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E eu quero lembrar-lhes de que este é um período em que Paulo estava aprisionado, estava encarcerado. E mesmo assim, ele escreve uma carta falando para as pessoas: olha, se alegrem, é preciso se alegrar. Ora, se Deus é a nossa força, o nosso cântico e a nossa salvação, se Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, olha, nós temos motivos mais do que suficientes para nos alegrarmos. Embora estejamos acometidos de muita tristeza em função de pessoas que estão perdendo seus entes queridos. E, na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer com cada um de nós. Mas não podemos perder a alegria, que é um dom dado pelo Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. A segunda coisa que o texto também nos fala é sobre a necessidade de termos equilíbrio. O servo de Deus é conhecido pelo seu equilíbrio e não pelo seu desequilíbrio. É bem verdade que alguns crentes estão muito desequilibrados, né, gente? Não, vamos pensar e vamos falar sério. Tem servo de Deus que é desequilibrado. Não é porque ele é servo e que vai ser equilibrado. O servo equilibrado é o servo que se preocupa em buscar a excelência.
E a excelência é encontrada no Senhor. Agora, a Bíblia é muito clara, né, quando ela nos leva a buscar esse equilíbrio. Observe o texto, eu vou ler de novo um pedacinho do texto para vocês. Olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O crente, ele precisa ser equilibrado. O servo, a serva do Senhor precisa ser equilibrado. Né? Precisa ter todas as áreas da sua vida, né? Todas as áreas da sua vida precisam estar bem alinhadas. E ele precisa estar bem em todas essas áreas. Para quê? Para que seja conhecida pelos outros a sua moderação, o seu equilíbrio. Isso é extremamente importante se você quer, de fato, ter a paz do Senhor e não somente falar a expressão a paz do Senhor. Uma coisa é falar, outra coisa é estar vivendo a paz do Senhor. Porque essa paz, ela é percebida e é sentida justamente nos momentos mais caóticos da vida. Como, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo. E o terceiro passo para que nós tenhamos, de fato, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, e não somente a ausência de guerra, né? É a gente fugir da ansiedade. Não andeis ansiosos, porque a vez de comer, pelo que a vez de vestir. Estão lembrados que o Senhor Jesus fala no seu primeiro grande discurso do livro de Mateus? Ele já fala isso. E, no entanto, há muitos que vivem uma ansiedade tremenda. Eu quero tranquilizar você, porque, olha só, a ansiedade, ela é natural ao ser humano. Nós estamos falando da ansiedade patológica, daquela ansiedade exacerbada, exagerada. Essa ansiedade é negativa. E diz a Organização Mundial de Saúde que 20% da população do globo terrestre, 20%, está doente, está com essa ansiedade mórbida, essa ansiedade negativa, essa ansiedade que vai carcomendo a gente por dentro, vai acabando com a gente, vai sugando as nossas energias, a nossa força. Amado, sabe como é que a gente foge da ansiedade? Focando em Jesus, olhando para o autor e o consumador da fé, lançando sobre os seus ombros toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, tudo aquilo que nos faz mal, porque o Senhor veio para que tenhamos vida e vida abundante. Então, separe a sua vida para focar em Cristo Jesus, para olhar para Jesus. E olhar para Jesus significa viver segundo aquilo que o Senhor Jesus ensina na sua palavra, no seu evangelho. É assim que a gente obtém a paz que excede todo entendimento. Se alegrando no Senhor, tendo moderação, tendo equilíbrio, fugindo da ansiedade, focando no Senhor Jesus. Que nesse tempo de pandemia, você possa se alimentar das Sagradas Escrituras e que essa palavra agora, para você, possa transformar o seu coração, a sua alma, para que ela fique mais leve e aumente a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. É o que eu desejo de coração.